Uma boa noite a todos. Mais uma vez, aqui reunidos, desejo que a paz do Mestre Jesus tranquilize os nossos corações e ilumine os nossos pensamentos. Há 2000 anos atrás, Jesus promulgou a lei maior, a lei das leis, definindo-a nos seguintes termos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por consequência, Jesus também declarou que os seus seguidores, os seus discípulos, seriam reconhecidos pela devoção de mútua estima. E assim o foi, com João, o evangelista, Pedro e Tiago, Paulo de Tarso, séculos mais tarde, Francisco de Assis, e mais recente, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Verdadeiras expressões das cartas vivas enviadas pelo Cristo para iluminar os nossos caminhos. Estes exemplos nos levam a refletir que não é por falta de conhecimento, de informação e, pelo visto, nem por falta de exemplos, que a humanidade ainda caminha teimosa, que a humanidade ainda caminha rebelde, resistindo às suaves e elevadas vibrações do amor na dimensão cristã. Na história de vida de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, há um momento muito belo do seu encontro com Jesus. Num certo dia, diante da cruz, Madre Teresa olhava para o Mestre e se deteve a vê-lo de uma forma muito especial, de uma forma até então não vista por ela. Aos pés do Mestre estavam escritas duas palavras: tenho sede. Naquele momento de reflexão, Madre Teresa perguntou: Senhor, o que já lhe dei para aliviar a sua sede? E diante do expressivo silêncio e da dificuldade de encontrar uma resposta, Madre Teresa decidiu sair da casa monasterial, que até então ela estava reclusa. Já fora daquele ambiente exclusivamente religioso, numa manhã, passando próximo a um depósito de lixo, ela escutou um gemido que vinha do meio de vários corpos inertes que se encontravam ali no alto. Ela então se dirigiu até lá e aproximou-se da criatura, envolveu-a em seus braços, aconchegou-a em seu colo, e aquele ser, agora em seu leito de morte, narrou-lhe as suas mágoas, confessou-lhe as suas dores, e diante de tanto sofrimento, Maria Teresa o convidou ao perdão. E aquela criatura, então, se fortaleceu e lhe perguntou: qual a sua religião? E a madre, olhando profundamente em seus olhos, lhe respondeu: a minha religião é o amor. A criatura voltou a fazer uma outra pergunta: qual o seu Deus? E serenamente, a madre lhe disse: o meu Deus é você. Porque se em verdade eu não o amar, como poderei amar a Deus? O meu Deus é uma ilusão que mantenho muito distante de mim. E por fim, aquela simples criatura, já ofegante, lhe lançou a última pergunta: por que ages assim?
E a madre conscientemente afirmou: porque agora eu conheço Jesus. E nós conhecemos Jesus? Como temos considerado os seus ensinamentos? O que sabemos sobre o Mestre? O suficiente para dizer que ele veio nos salvar? Mas nos salvar do quê? E de quem? Quem é Jesus para nós? A questão 625 do Livro dos Espíritos explica de forma bem clara e objetiva quem é Jesus para nós espíritas. Nessa questão, Kardec indagou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. E a espiritualidade lhe respondeu ser Jesus. Jesus é pelos seus ensinamentos da verdade, da justiça e do amor, o mestre dos mestres. É o governador da terra, um espírito perfeito, escolhido e enviado por Deus para gerir a formação e evolução do planeta e dos seus habitantes. Em razão dos seus exemplos evangélicos de fé, de caridade e de esperança, como consolador dos aflitos, Jesus é o espírito mais elevado que já encarnou na Terra. Para nós espíritas, a figura do Cristo, ela deve ser enxergada como a de um homem que reuniu as potencialidades espirituais e as concretizou em realizações psíquicas, porque ele venceu o mundo, provando para todos nós que também podemos fazer o mesmo. Pois assim ele nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, não podemos e nem devemos fixar o nosso olhar na figura do Mestre, vislumbrando-a como a de um ser que já nasceu pronto, que já nasceu perfeito, fruto do milagre de Deus. Jesus passou pela mesma dinâmica de evolução que nós passamos agora. Trilhou o mesmo caminho rumo à perfeição, até chegar ao Pai. E lá chegando, se dispôs a estar conosco em nosso caminho, para servir-nos de guia e de exemplo. Mesmo atingindo a perfeição, ele saiu do seu mundo celeste, infinitamente distante do nosso, desceu a este primitivo planeta, sofrendo com as vibrações grosseiras e agressivas próprias desse nosso plano físico. Sofreu também com as investidas constantes de espíritos que tentavam impedir a todo custo a maior missão divina na Terra. Mas Jesus também sofreu com as incompreensões, difamações, perseguições no decorrer de toda a sua pregação evangélica. Segundo Emmanuel, a distância entre o mestre e o homem não pode ser definida exatamente, tamanha a grandeza do mestre que se perde por entre as colunas do tempo. A chegada de Jesus no mundo desapontou muito o povo judeu, uma vez que eles ansiavam por um Messias que pudesse libertá-lo do jugo de Roma. Em sua concepção, Jesus chegaria de forma apoteótica, à altura das suas glórias divinas, e que em sua trajetória ele humilharia todos os
reis do mundo. Mas o que acontece? Jesus chega de forma humilde entre os animais de uma manjedoura, surgindo do cenário terrestre na hora mais escura da terra. Como filho de carpinteiro, buscando em sua missão os sofredores, os aflitos, todos, de certa forma, humilhados nesse mundo. Jesus teve pai, mãe, irmãos como todos nós. Passou pela infância, pela adolescência, mas muito pouco se sabe desses períodos da sua vida. Mas presume-se que ele estava ao lado do seu pai, ajudando em seu ofício de carpinteiro, o que era muito comum naquela época. Contava Jesus, com 30 anos, quando começou a pregar a Boa Nova. E compreende essa sua vida pública um pouco mais de 3 anos. E 3 anos é um tempo muito curto, é muito pouco, mas foi o suficiente para situá-lo como o único ser a dividir a nossa história em antes e depois dele. Ao dirigir-se aos homens e mulheres da terra para falar-lhes de Deus e da verdade, Jesus enfrentou muitas dificuldades. Porque a sua mensagem, ela era contrária à realidade dos romanos, na época, os dominadores da terra. Para eles, o amor não era digno dos homens fortes e poderosos, porque ele fragilizava a personalidade humana. Portanto, ele era típico, sim, dos escravos e das mulheres, considerados seres sem alma, sem qualquer significado de importância maior. Podemos até pensar que as dificuldades enfrentadas pelo Mestre Jesus são aquelas comuns em todas as situações onde algo novo e revolucionário se instala. Mas a verdade é que, até hoje, pensando na proposta do Mestre, todos sabemos que não é mais uma proposta nova. Mas, no entanto, ela permanece, 2000 anos depois, revolucionária. Uma vez que ela é capaz de provocar transformações profundas em todas as situações que até então foram criadas e vivenciadas pelo homem. A proposta do Mestre também permanece sendo um grande desafio da humanidade. Porque, como disse, resistimos ao amor, resistimos a colocar a sua proposta em prática na realidade do nosso dia a dia, no cotidiano das nossas vivências. Jesus nasceu num estábulo, tendo como berço uma manjedoura. Assim como nascem centenas de crianças na nossa atualidade, nos bancos dos carros, nos corredores dos hospitais, embaixo das marquises, dos viadutos, nos campos de guerra, em barracões de papelão ou de madeira no alto dos morros das grandes favelas. Esse é um cenário que temos como exemplo claro de que continuamos, em verdade, crucificando o Mestre diariamente. Uma vez que, na medida em que as nossas atitudes são contrárias aos seus ensinamentos, a incompreensão ainda se faz presente. É a fome, a discriminação, o preconceito, a exploração, a guerra
e tantas outras mazelas da ação humana e que são incompatíveis com os ensinamentos de Jesus, que nos falou e exemplificou o amor-caridade. O amor tão bem defendido e exaltado por Paulo de Tarso. Quando ele, em sua primeira epístola aos Coríntios, falou do amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre. Do amor que não é invejoso, que não se regozija com as injustiças, mas se regozija com a verdade. Embora Jesus não tenha deixado nada escrito, nenhuma palavra, não tenha criado nenhuma religião, não tenha fundado nenhuma escola, nenhum templo, a sua palavra transcende qualquer outra já existente. A sua palavra vem se fortalecendo ao longo do tempo. Em sua prática de vida, transformou os lugares por onde passou em verdadeiros templos, baseando os seus ensinamentos na pedagogia do exemplo, recheados do seu testemunho pessoal. Ao afirmar que ninguém iria ao Pai senão por Ele, a proposta não foi de adoração. Ele quis fazer entender que o caminho para Deus é seguir o seu exemplo de vida. E que esse caminho deve ser construído com a conquista de atitudes tão bem exemplificadas por ele. Atitudes de sacrifício, de fé, de coragem, de doação. Portanto, não faz mais sentido ficarmos esperando que alguém venha nos salvar. Essa ideia, esse pensamento, já não faz mais sentido. Porque Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de nós e que nós podemos realizá-lo pela prática do amor. Prática essa que é o resumo de toda a sua religião e de toda a sua filosofia. Ensinou-nos ainda que a salvação não virá de fora, porque cada um tem o poder de salvar a si mesmo, uma vez que ele nos disse que a cada um será dado segundo as suas obras. Para atingir o entendimento tão limitado daquela época, Jesus falou por parábolas. E nesse momento, eu seleciono a parábola dos talentos para que a gente possa fazer uma reflexão sobre como temos nos posicionado na vida. Quais têm sido as nossas atitudes para com o nosso próximo? Como temos conduzido a nossa conduta de vida? Talento era uma moeda da época. E Jesus disse, ao apresentar esta parábola, que num certo dia, um homem rico, antes de seguir viagem, distribuiu a sua riqueza entre 3 servos. Para o primeiro servo, ele entregou 5 talentos. Para o segundo, ele entregou 2 talentos. E para o terceiro servo, ele entregou apenas 1 talento. Passado um tempo, ao retornar, o homem rico convocou os 3 servos, porque queria saber o que eles teriam feito dos talentos recebidos. E o primeiro servo, que recebeu 5 talentos, negociou honestamente e conseguiu mais 5 talentos. Então, ele dobrou o valor recebido. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, entregou os 2 talentos ao homem rico e ficou com mais 2 talentos que ele também havia conquistado.
portanto, ele também dobrou o valor recebido. O terceiro e último servo, que recebeu apenas um talento, entregou apenas esse talento para o homem rico. Porque ele ficara com medo do risco. Ele temeu fazer qualquer negócio e enterrou o talento no quintal, no fundo da sua casa. Para cada um desses servos, o homem deu uma qualidade. Para o primeiro e o segundo, ele chamou de servos bons e fiéis. Para o terceiro servo, ele chamou de servo mau e preguiçoso. Numa interpretação bem superficial, nós podemos inferir que o homem rico se trata de Deus e que os servos somos nós. E que Deus, ele nos empresta talentos, valores de toda ordem e em quantidades diferentes, a uns mais, a outros menos. Mas o melhor de tudo é que ele também nos dá possibilidades de dobrar os nossos talentos e convertê-los em bênçãos. Assim, uns têm o talento de ensinar, outros de cozinhar, outros tantos de contar histórias, outros de aliviar as dores, outros de acalentar a alma, outros tantos de equilibrar o corpo. E somado a esses talentos, temos o talento da benevolência, da caridade, do perdão, do entendimento, da fé, da mediunidade, da paciência. Portanto, todos nós temos algum talento. E é com estes talentos que devemos buscar a prosperidade espiritual que tanto nos pediu e orientou Jesus. Não façamos como o terceiro servo da parábola, não enterremos os nossos talentos com a desculpa de que não fazemos o bem porque não temos dinheiro ou porque não temos tempo. Muitas vezes, fazer o bem, o de que menos precisamos é dinheiro. Mais forte até é conseguir a boa vontade, a disposição para fazê-lo. Portanto, devemos lembrar que não seremos cobrados só pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Por fim, antes de deixar a esfera terrestre, Jesus comprometeu-se em enviar um outro Consolador, que permaneceria entre nós. E aqui estamos. Por meio desse Consolador prometido, a doutrina espírita, refletindo sobre os seus ensinamentos, buscando revigorar a sua mensagem de fraternidade, de caridade e de amor. Que em nossa vida prática não nos afastemos do nosso guia e modelo. Que o nosso esforço maior seja sempre o de seguir os seus ensinamentos, nos espelhando em seu exemplo de vida. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite.